tenho o privilégio hoje de apresentar alguns aspectos sobre o que é a mediação e por que ela é relevante para vocês. Eu quero fazer algumas colocações muito práticas para que todo mundo fique bem informado sobre esse método alternativo de resolução de disputas. A mediação, junto com a arbitragem, junto com a negociação, dispute boards e outros médios, é um método adequado de solução de disputas, também alternativo ao processo judicial. Então, por uma parte, vocês têm os tribunais, com o processo judicial, com o juiz, né? Tem a arbitragem, que é uma jurisdição privada, então vai ter uma sentença, é um processo decisório por um terceiro, que não é as partes, né? Ele que dá confiança das partes, imparcial, independente, e ele vai ditar o laudo, que tem força de sentença. Por outra parte, está a mediação, a qual eu vou me referir hoje. A mediação é um método, a diferença da arbitragem e do processo judicial é um método autocompositivo. O que significa isso? No processo judicial e na arbitragem, é um terceiro quem decide sobre quem tem a razão, basicamente. Na mediação, são as partes assistidas por um mediador que vão negociar até possivelmente chegar num acordo. O mediador vai utilizar certas técnicas para tentar aproximar as partes, para chegar nesse possível acordo. Esse acordo, se é alcançado, vai ser redigido pelos advogados das partes para conseguir apresentar no tribunal e ser homologado. Quando o acordo é homologado, ele tem força de sentença judicial. E ele pode ser executado, igual que uma sentença judicial, é igual do que um laudo arbitral. E uma coisa muito relevante é que os tribunais, eles veem com ótimos olhos tanto a arbitragem quanto a mediação. Não existe uma rivalidade entre esses métodos alternativos, nem o judiciário. Tanto assim que o judiciário tem incorporado, através de políticas públicas, a mediação também judicial. Tá? A mediação que faz a Câmara Brasil-Líbano, uma mediação institucional, né? Uma mediação que estamos primordialmente oferecendo aos membros da nossa comunidade. Mas os tribunais hoje também têm mediadores. Então, a mediação é mais nova do que a arbitragem, mas ela tem penetrado muito fortemente no mundo. Nos Estados Unidos, ela é utilizada para muitas indústrias há vários anos. Na Europa, então, também. E ela está chegando aqui no Brasil. Um exemplo importante de mediação atual, nesses tempos de crise, é a mediação para evitar a recuperação judicial, para evitar falência. Tá? Essa é uma mediação que está dando muito certo e que tem sido iniciativa de alguns juízes da vara comercial, aqueles que tomam conhecimento de recuperações judiciais e de falências. A mediação em matérias societárias, por exemplo. E quando é que uma pessoa, um comerciante, alguém que tem um problema desse tipo, uma disputa, um conflito com algum parceiro comercial, tem de recorrer à mediação e não ao judiciário? Veja, um processo no judiciário, ele pode demorar muitos anos. Estamos falando de 8, 10, 15 anos no judiciário. E percorrer as diferentes instâncias e depois ir para uma execução. Quando chega na execução, provavelmente vai se encontrar com que a pessoa, o réu, não tem mais bens,
no seu nome, enfim, ele não vai poder executar. A arbitragem já é um processo muito mais ágil e muito mais especializado, que não vai demorar todos esses anos. Pode demorar 2, 3 anos, e ele é muito efetivo. Agora, a mediação é um processo muito mais rápido, ele vai demorar meses, máximo, mas ele não é aplicado para todos os casos que as soluções arbitrais ou judiciais devem ser aplicadas. Tem uma lista, e eu quero dar alguns exemplos. Quando a mediação é conveniente? Primeiro, quando as partes estão procurando uma solução que não é a que os tribunais ou a arbitragem vai dar. Segundo, quando o cliente quer, ou as partes querem chegar a um acordo ou solucionar a disputa rapidamente. Quando as partes em disputa querem resolver de um jeito o mais econômico possível. Quando elas querem resolver confidencialmente. E o mais importante, quando essas partes em disputa têm uma relação duradoura. Ou seja, eles têm um contrato em andamento ou eles são agentes econômicos que participam do mesmo mundo e eles vão se encontrar de novo. A diferença dos outros métodos de resolução de disputas, o resultado da mediação não é que alguém ganha e alguém perde. O resultado da mediação, quando ela chega a um acordo, é que as duas partes ganham. Dos métodos de Harvard, né? Ele estava se referindo realmente à negociação. Porque o mediador media, ajudando as partes a negociar. Vocês podem negociar de 3 formas diferentes em geral. Quem tem mais poder, impõe sua vontade. Quem acha que ele tem razão, tenta impor a sua vontade. Ou através dos interesses de cada parte. O que é mais importante para cada parte? Uma mediação bem-sucedida atende esses interesses. As partes que chegam no resultado, elas ficam muito comprometidas com ele, porque elas que chegaram à solução por elas mesmas com a ajuda de um mediador. Então, elas são quem conseguiram resolver um problema que era deles, e não um terceiro. Muito bem, essas são as principais vantagens. Agora, os principais motivos pelos quais você seria numa mediação. Quais são as vantagens reais da mediação? O que faz com que eu deva escolher uma mediação ou deva considerar a possibilidade de escolher uma mediação? A primeira coisa são os custos de transação. A mediação é relativamente, comparativamente, mais econômica que os outros métodos já mencionados. Ela vai demorar menos, portanto, o que as pessoas em disputa vão ter que investir é menor. As partes chegam elas nos resultados e isso faz com que elas fiquem muito satisfeitas e consigam continuar uma amizade, um relacionamento comercial. Aquilo coincide muito com a idiosincrásia do povo libanês. Então, a mediação realmente pode ser um método que sirva nesses tempos de crise para a nossa comunidade. Ele tem um efeito maravilhoso sobre a relação entre as partes, porque aquilo continua e todo mundo ganha. Tem a confidencialidade, que eu já mencionei, e a mediação permite evitar a recorrência das disputas, porque você compõe o relacionamento entre as partes. Então, elas aprendem daquilo. Essa é uma coisa muito importante. A mediação hoje no Brasil está apoiada por políticas públicas. Existem muitos mediadores bem qualificados e existem muitos mais em formação. É um método que chegou para ficar e um excelente método
para adoptar nesses momentos de crise e de falta de certeza em que os tribunais estão lotados e que eles não estão dando conta das disputas. Então, o convite é para todos vocês aproveitar essa grande oportunidade que a Câmara de Arbitragem e Mediação Brasil-Líbano oferece para todos vocês. O senhor falou que muitas vezes o senhor age até como um mediador entre as partes, e que é uma questão cultural que eu até havia comentado, que muitas vezes ou o chefe religioso, o líder religioso, um chefe tribal, ou um tio, alguém da família, pode servir como mediador, não é? Sim. Mas aí vocês dão a sua opinião, vocês conduzem o caminho daquela pessoa. Eu só gostaria de saber como funciona. Funciona de maneira pessoal, não é uma maneira do que o tipo que a doutora Carmen aplica na mediação. Claro que não temos a maneira científica ou profissional, mas é uma forma alternativa para como aproximar as pessoas, para achar os pontos comuns e ter mais paciência e tolerância. Geralmente, não falei disso, mas eu acho também que dentro de nossa comunidade tem como uma compreensão da situação. Então, não posso falar de todos os jogadores brasileiros, os empreendedores brasileiros, mas dentro de nossa comunidade eu acho que tem tolerância e tem paciência para quando tem termos para respeitar, porque todo mundo sabe o sofrimento da economia, sabem também que tem que dar mais chance, mais tempo para resolver os problemas. Então, às vezes, uma mediação, uma intervenção de uma pessoa, uma personalidade pode afetar para dar mais prazo para respeitar as disposições do contrato ou do convênio entre as duas pessoas, ou entre os dois sócios. Às vezes são dois sócios e tem um contrato, às vezes é um fornecedor e um cliente, às vezes estamos falando de um proprietário e um cliente que tem um aluguel. Então, tem várias formas de relacionamentos de tipo econômico entre as pessoas, e pode, às vezes, uma intervenção de maneira para pedir mais prazo, mais tempo, mais paciência e tolerância, porque todo mundo já sabe, sente o impacto da crise. Não é uma coisa, normalmente, quando falamos nos dias normais, pode acontecer um problema entre X e Y. Agora estamos tendo problemas entre todo mundo, quase entre todo mundo, porque todo mundo está no jogo e tem problemas, seja de dinheiro, seja também de respeitar os contratos, porque agora, se eu não tenho matéria-prima, como eu posso produzir o número de produtos que eu vou entregar para um cliente? Então, se eu tenho as possibilidades, vou respeitar as minhas obrigações, mas se não tenho de terceira pessoa a matéria-prima para produzir e entregar para o mercado, também é outro problema, porque assim não é só entre dois parceiros, mas também tem um terceiro jogador dentro dessa relação, e às vezes um que falha nas obrigações dele pode causar problemas entre duas pessoas inocentes, para dizer, porque eles não são responsáveis, mas têm as consequências da falta de compromisso ou de entrega do terceiro. Então, também é um problema que não provoca uma inimidade entre as duas partes, mas precisa também de um entendimento entre eles para explicar o que aconteceu e pedir um prazo, renovar o prazo para ter mais tempo para resolver os problemas. Eu dou parabéns por termos essa cultura. Agora eu vou mostrar o nosso lado, né? Porque
o senhor usou a palavra um julgador, é o que nós não fazemos na mediação. Nós somos terceiro neutros e as partes por si vão chegar a um consenso ou não, porque mesmo que Mas não chegue na... fazem pressão, utiliza a maneira de... Não, Não, não não, utiliza... o mediador não faz pressão. Não, Ele mas uma procura por ter... autoridade pode fazer isso. Uma Ah, autoridade pode... o juiz Não, sim, mas é isso que nós evitamos. Essa a minha preocupação, foi a minha provocação com o senhor, porque muitas vezes tem os chefes tribais, tem os chefes religiosos, mas aí eles vão ter a palavra deles, né? E na mediação, como a Carmen estava dizendo, vai ter o terceiro neutro que vai conduzir as partes para elas mesmas, com seus patronos, com seus advogados, chegarem àquilo que é melhor para elas. Como falaram até da escola de Harvard, que tem a BATNA, né? The best alternative para que a melhor alternativa para aquela contenda. Então, as partes vão trabalhar suas melhores alternativas, negociando as duas com a intervenção de um terceiro neutro, que como não é nem chefe tribal, não é ninguém, ele tem toda a neutralidade para conduzir aquilo. Elas podem chegar num acordo ou não, mas mesmo não chegando num acordo, muitas vezes se preservam muito as relações continuadas, né? Os relacionamentos a longo prazo, não só no âmbito familiar, estou falando comercial mesmo, fornecedor, de fornecedores e de todos os aspectos que tenham, fornecedores e comprar de uma indústria que está comprando do fornecedor. Quando tiverem essas contendas comerciais e mesmo empresariais, o senhor, então, poderia mandar para nós, como Câmara, o senhor nos enxerga como uma ferramenta de ajuda para todas essas atividades consulares que têm que tratar dessas disputas? O senhor enxerga que nós seríamos um instrumento de apoio para o desempenho das atividades consulares? Claro, por isso eu pedi material para poder divulgar a presença primeiro da Câmara de Mediação e Arbitragem, ou Arbitragem e Mediação, como querem as senhoras. Então, podemos primeiro dar a informação para o público em geral, e também quando temos um assunto específico, também, se precisar de uma mediação ou arbitragem, também ter esse recurso disponível, com explicação também, pode ser também como uma informação geral antes de entrar nas condições de cada caso. Então, também falar dos custos, falar também da velocidade para resolver, quanto tempo vai precisar, também o compromisso de aceitar os resultados dessa mediação, porque também, se uma das partes vai começar um processo, uma tentativa de mediação, e logo não acreditar ou não aceitar os resultados dessa mediação também, quais serão as consequências do recuso também, como garantir que quem escolhe essa maneira vai respeitar também os resultados das negociações, porque ele vai fazer parte, mas pode ser que logo, se ele sentir que ele não conseguiu ter o que ele esperava desde o início, pode dizer, eu não aceito essa maneira, e quebrar tudo o que foi feito durante muito tempo para resolver o caso. Também pode ser que também existe, porque hoje, por exemplo, tem um caso de arbitragem que eu acabo de ver nas notícias no Líbano, que tem um príncipe da Arábia Saudita que era sócio numa empresa, numa televisão, um canal de televisão, e tiveram um problema, um conflito entre os proprietários desse canal. LBC é conhecido esse canal no Líbano, em mundo árabe, LBC International. Então, o dono da Arábia Saudita perdeu com a arbitragem em Paris, e ele teve um recurso de novo para o tribunal para cassar ou apelar a decisão de arbitragem. Então,
pode ser para ganhar mais tempo, pode ser para ganhar mais possibilidade de ter um resultado favorável na conta dele. Então, também tem que explicar para as pessoas que entram nesses processos que eles podem também, se gostar ou não gostar do resultado, quais são os procedimentos para reclamar ou para protestar os resultados da arbitragem ou de mediação. Ninguém é obrigado a fazer um acordo numa mediação. Ninguém é obrigado. As pessoas podem fazer um acordo ou não. Se ele vai passar alguns meses, nas primeiras sessões eles já vão saber se querem mediar ou não. Mas aí, se ele for para o tribunal, ele vai perder anos, muito mais dinheiro, o custo-benefício de uma mediação é muito melhor, e é muito menor e melhor, né? Não é só melhor, como é muito mais célere, é muito mais rápido. Na arbitragem tem a sentença arbitral, que não tem recurso, ela pode ser anulada, e aí se ele quiser judicializar, existem nós chamamos de cláusulas escalonadas, que pode ser med arb, med jude, pode ter mediação, se não for para mediação, não serviu, ele pode ir para arbitragem, e também, se não quiser ficar na mediação, ele pode judicializar. Ele sempre terá a escolha do que ele fará. Nunca é compulsório. Mas uma vez que o acordo foi homologado, que eles fizeram um acordo, se ele não cumprir aquele acordo, ele vai ter uma cláusula penal, né? Vai ter uma multa, ele vai ter que responder por aquilo. Agora, uma outra pergunta agora, também entrando entre Brasil e Líbano. Nós já estamos aqui praticamente na 4ª geração de libaneses. E esses libaneses, alguns podem ser herdeiros em potenciais, né? Porque os seus bisavós, tataravós ou avós deixaram bens e que estão lá também sendo requisitados por outros parentes, primos, mas as pessoas aqui, muitas, eu tenho escutado muitos casos, também querem o seu quinhão. E devem chegar muitos à sua mão, senhor cônsul, e para o senhor deve ser uma dor de cabeça lidar com tudo isso. E isso seria, apesar de não ser um escopo, quer dizer, um escopo é patrimonial aí, né? Mas é um patrimonial familiar. Apesar de não ser o escopo comercial, empresarial da Câmara, nós estamos sempre prontos, nós também fazemos esse serviço. Como nós poderíamos ajudá-lo aí? A ideia de bens lá no Líbano tem uma cultura diferente. Por quê? Porque aqui no Brasil tem uma lei civil que se aplica em tudo o que é Estado Civil, casamento, divórcio, patrimônio, testemunho. No Líbano, desde a independência do Líbano, mesmo antes da independência do Líbano, desde que na presença da França do Líbano a partir de 1920, quando o Líbano foi definido nas fronteiras atuais, porque o grande Líbano que conhecemos agora, havia uma lei, o fundamento para as comunidades religiosas, uma lei regulamentar, assim se chama em francês, loi réglementaire, número 60. E essa lei permite para cada religião para definir as regras sobre os processos de casamento, de divórcio, de patrimônio, de testemunhos, de adotar crianças, etc., etc. Por isso, esse tema faz parte dos tribunais religiosos do Líbano. A exceção só é quando as duas partes, o homem e a mulher, estão casados com o regime civil fora do Líbano, porque até agora não tem um casamento civil no Líbano, cada casamento lá acontece de maneira religiosa, dentro das comunidades, 18 religiões, ou comunidades religiosas que estão no Líbano, sejam católicos, ortodoxos, armênios, drusos, Shia, Sunna, etc. Então, cada comunidade religiosa tem as regras, e por isso, como não pode ser que
uma regra de um método de mediação ou arbitragem pode entrar dentro dos direitos das comunidades religiosas. Agora, geralmente também vou entrar em outro aspecto também, não só para falar dos bens, mas também geralmente ainda não existe no Líbano, entre libaneses, costume de resolver os problemas com arbitragem e mediação. Claro que existem casas que aplicam ou que trabalham nesse setor, mas a maioria dos casos que acontecem lá no Líbano será entre um libanês e uma empresa estrangeira. E, normalmente, a mediação ou a arbitragem acontece fora do Líbano, seja em Nova York, em Paris, em Londres, e não no Líbano. Então, até agora, se no Brasil agora tem florescendo um novo setor de arbitragem, com muitas câmaras de comércio que estão fazendo esse negócio, no Líbano ainda é um negócio muito humilde, e também poucos estão fazendo ou pedindo um recurso de arbitragem, e será fora do Líbano, não será dentro do Líbano. Então, passei para essa ideia para também dar uma visão global sobre o que está acontecendo no Líbano. Claro que o tema está tratado na Casa dos Advogados, ou Ordem dos Advogados lá no Líbano, porque tem também árbitros e tem mediadores dentro do Líbano, mas também pode ser que eles fazem parte de outros, ou são membros de outros corpos fora do Líbano, porque vocês sabem que tem vários ou muitos libaneses que moram em Europa e que também trabalham ou praticam o trabalho deles dentro do Líbano. Aplica uma maneira jurídica nos tribunais, a maneira tradicional no Líbano, mas também são professores ou são também profissionais que trabalham em Londres ou em Paris, e são também bem conhecidos a nível internacional. Então, num caso assim, a mediação ou a arbitragem poderia ser feita na Câmara aqui, né, se aceitassem. Agora, com o Mercosul e o Líbano poderia aproveitar o Brasil como porta de entrada para todos esses negócios que têm as tarifas aduaneiras tão mais facilitadas e uma prospecção de negócios tão maior. E aí, claro, o senhor nos colocaria, porque como um instrumento, né, para esse novo nível de contratos, para esses patamares que sempre aparecem em arbitragens e negociação, ou até usar a própria Câmara de Comércio. Qual é a sua visão nisso? Quando toda essa fase dificílima que o Líbano está enfrentando e quando essa pandemia acabar, como é que o senhor vê isso? Na verdade, o Líbano entrou em negociações com o Mercosul há vários anos, e tivemos que negociar primeiro. Tivemos várias comitivas visitando o Brasil, ou comitiva brasileira visitando o Líbano. Até agora não tem nada concreto, por vários motivos. Primeiro, porque o Mercosul tem 4 países membros, e tem sempre uma instabilidade política eleitoral, para dizer, uma instabilidade eleitoral, porque não sempre que tem num país uma eleição, eles param todo tipo de negociação ou de cooperação com os outros parceiros, seja no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai. Mesmo também no Líbano, que está passando por uma instabilidade política e econômica faz um tempo, também como complica ou fica mais difícil resolver essa parceria entre Líbano e Mercosul, especialmente que tem alguns produtos que Líbano pode aproveitar para exportar para o Brasil e para países de Mercosul, mas especialmente para o Brasil, porque tem essa comunidade grande e tem essa cultura de conhecer os produtos libaneses. O problema é também que os parceiros do Brasil produzem dos mesmos produtos como o Líbano, então também às vezes vetam, tem um veto sobre algumas disposições ou artigos do acordo entre Líbano e Mercosul. Então, fica um problema. Tomamos um exemplo, o vinho, por exemplo.
se o Líbano vai aproveitar da isenção de taxas e impostos aqui no Brasil. Tem outro parceiro do Brasil, que é a Argentina, por exemplo, que não vai aceitar uma vantagem para nossos produtos. Ou, por exemplo, para os alimentos à base de leite ou à base animal, que também pode ser que o Brasil, o Paraguai ou o Uruguai, que podem ter também um protesto contra essas coisas. Também no Líbano tem reticência da parte de algumas autoridades sobre esse acordo, porque o Líbano importa do Brasil, importava, porque agora em 2020 já parou de fazer como ter números, porque com a pandemia, que também crise econômica no Líbano, mas estamos falando até 2019, para ser mais exato, a exportação ou a importação brasileira para o Líbano foi no nível de 300 milhões de dólares por ano, enquanto que o Líbano exportava para o Brasil 20, 21, 17, 19, depende do ano e do ciclo de exportação para o Brasil. Então, também é um recurso para a alfândega libanesa para também ter mais dinheiro quando importar os produtos do Brasil, especialmente que não tem um equilíbrio entre os dois países, e especialmente que também com a isenção dos produtos brasileiros, vamos ter mais produtos, enquanto que o Líbano não tem quantidade para exportar. Então, não só é pelos impostos, mas também o Líbano não é um país produtor de maneira massiva como o Brasil, e também vamos ver que o nível de exportação do Líbano para os outros 3 países, que são Argentina, Uruguai e Paraguai, é menos do que foi exportado para o Brasil. Então, tem, nas duas partes, tem precisam de fazer um acordo, mas também se olharmos o acordo entre Brasil e União Europeia, por exemplo, tiveram quase 20 anos de negociações para concluir o acordo, e mesmo quando concluíram o acordo, já faz 2 anos, estamos esperando a ratificação para entrar em vigor desse acordo entre um jogador tão importante como a União Europeia e o Brasil. E até chegar para aquele momento, vamos ter eleição de novo no Brasil, ou eleição de novo em outro país, em Argentina ou Paraguai. Então, a ideia não está dando certo muito rápido, porque tem vários fatores que estão entrando, e Guilherme sabe muito bem do que estou falando. Acho que ele também concorda com os problemas que tivemos, porque ele sabe também, ele estudou essa parte, também a Embaixada do Líbano em Brasília também teve muito trabalho sobre esse assunto, e no final não tivemos resultados concretos. Esperamos que nos próximos meses ou anos podemos achar uma solução para garantir o sucesso desse acordo. Muito obrigada, senhor cônsul. Conversar com o senhor é sempre muito agradável e eu sempre aprendo muito.